Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus. E hoje nós estamos na nossa roda de conversa com a irmã Paloma. Vamos conversar um pouco, vamos falar sobre um assunto muito importante. Engraçado, toda a vida eu digo isso. Mas é porque, Paloma, para mim tudo que se refere à palavra de Deus é muito importante. É verdade. Não é? Então nós vamos falar o quê? De quê? De algo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham. Deus une propósitos e concilia chamados em todos os aspectos das nossas vidas. É verdade. Aí, se quiser falar algo para iniciar. Nós temos que aprender que tudo que acontece na nossa vida vem com o propósito do Senhor. E a gente tem que começar a entender esses propósitos. Às vezes você está passando por um problema financeiro e tem um propósito para aquilo. Deus vai trazer, vai conciliar com pessoas, vai trazer pessoas para lhe mostrar o porquê você está passando por isso. Tudo é um processo. A gente sempre vai passar por um processo. Tudo que vem, que acontece na vida da gente é um processo que Deus faz para a gente se fortalecer. Então, há um propósito para todas as coisas de Deus, né? Então, nós temos que estar preparados para isso. Deus une propósitos. Às vezes você não sabe por que aquela pessoa entrou na sua vida. É verdade. Mas Deus tem um propósito daquilo, para aquilo. Por mais que aquela pessoa não fique, você fica, meu Deus, mas como que veio e foi assim tão rápido? Mas tem um propósito. Eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida, desde quando eu comecei a viver mesmo, desde quando eu me casei, quando eu me separei. Eu entendo todas as fases que eu passei. E tudo isso veio me fortalecendo. Para darmos continuidade, vamos meditar no versículo que está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. A gente vai falar um pouco do grande propósito, né? De Deus ter escolhido Maria, naquela época uma jovem, virgem, em média ela teria 14 ou 15 anos, para trazer ao mundo o Salvador, o Messias prometido. Então, a união dela com José, a gravidez dela, teve um grande propósito, né? Isso. Tudo que Deus faz e estabelece em nossas vidas, Ele tem um propósito. Todas as situações que nós passamos, ela traz como resposta, se não no momento, mas depois, os propósitos de Deus em nossas vidas, né? Complementando o que você está falando, no pessoal, hoje eu estava assistindo uma live e o palestrante, que é o Thiago Brunet, que ele é cristão, também pastor, ele estava dizendo que quanto mais rápido a gente entende o propósito de Deus, a gente entende o porquê está naquela situação e a gente entende o que Deus quer fazer na nossa vida através daquela situação, mais rápido a gente sai daquilo. E mais inteligentes, mais fortificados a gente sai. Porque que muitas vezes as pessoas penam naquele problema constantemente porque elas não buscam entender o porquê que estão passando por tal coisa. Mas você, incrível, tudo que acontecer na sua vida, Patrícia, você vai entender o porquê que chegou para você. Você sabe o propósito. O problema é que a gente não quer aceitar, né? E Deus faz o quê? Tão maravilhoso, tão misericordioso que Deus é conosco, Ele não une pessoas, Ele une coisas, para que a gente possa entender que o propósito era aquele. Deus abençoa todo mundo. Que o propósito era aquele e que a gente não pode sair, se desviar desse processo. Se a gente observar, né, quando a gente vai falar um pouco da história aqui de Maria e José, né, que é um grande exemplo que Deus une propósitos, né? A gente observa que tinha tudo para não ser daquela forma. A região que eles moravam, a questão da importância
da noiva se manter virgem até o casamento, o escândalo que seria, mas aquela jovem e aquele jovem que estavam unidos pelo propósito maior de salvação da humanidade, Eles aguentaram tudo. tudo. Né? Eles passaram por momentos difíceis, com certeza. Com certeza você que está nos E eles tiveram que acompanhando hoje, fugir, né? né? Tiveram que fugir, para que Jesus pudesse nascer. né? Com certeza os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje, muitos estão passando por momentos que não entende. Você não entende naquele momento. Mas, Paloma, se tem algo que eu aprendi na minha vida, nas histórias e nos momentos que eu já vivi até hoje, é que eu não questiono Deus. Eu não digo Também não. porquê. Quando eu estou passando pela prova, eu só digo, Senhor, eu não entendo, mas Tu sabes. E vem o propósito, né? Me fortalece para que eu possa passar por mais esse processo, né? Porque é um processo que a gente passa, de tudo que acontece com a gente. Eu entendi na minha vida, as pessoas dizem assim, poxa, tu passou 10 anos aguentando o que tu aguentou, né? Por que passou 10 anos? Porque eu estava num processo de transformação. Estava esperando o propósito do Senhor na minha vida, porque eu tinha que ter uma coisa para me focar, né? Quando eu saísse, deixasse para trás o que me causava mal. Então, Deus preparou tudo de uma forma que ninguém acredita como foi. Ele providenciou, quando eu coloquei no papel aquela meta, Deus providenciou o dinheiro, Deus providenciou a pessoa para fazer, Deus providenciou o agir, e foi feito para a honra e glória do Senhor. E eu entendia que não tinha saído antes porque eu não estava preparada e eu não tinha um propósito maior. Então, a gente tem que parar para analisar o porquê estamos passando por isso. A gente sabe, a gente entende. Eu entendo o propósito de todas as pessoas que passaram na minha vida, das que ficaram, das que saíram, dos empregos que não deram certo, de tudo eu entendo o propósito. Tudo é um processo. Com Maria e José foi isso, né? A vida deles, a história deles, a união deles mostrou e mostra para cada um de nós todos os dias que Deus une vidas com propósito. Se não tivesse o propósito maior da minha, da sua, da nossa salvação através daquela união, não teria sentido. Então, através da união daqueles dois jovens, Deus permitiu que nós alcançássemos a salvação gratuita pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Aí, irmã Paloma, comente a afirmação: há uma união além da carne, emoção, sentimento. Há uma união com propósitos de vida. É verdade. É o que acontece com a gente, né? Deus nos uniu, porque a gente se conhece desde sempre, né? Desde que eu nasci a gente se conhece. Mas nem você era cristã, nem eu. Sei. Né? Ninguém era. Então, Deus reatou a nossa amizade, assim, em união, para quê? Para que juntos pudéssemos achar o caminho do Senhor, né? Que é o que acontece, éramos vizinhas, somos até hoje, né? Mas a gente não servia a Cristo. Então, veio uma longa transformação para que juntos pudéssemos alcançar a salvação e fazer a obra, estar na obra. E Ele une, Ele vai unindo. Que nem Deus traz pessoas juntas, pessoas novamente para Ele, para a gente conseguir salvar pessoas. Deus une familiares para isso, né? Que a gente tem uma oração aqui toda terça. Inclusive vamos abrir um ministério por aqui para a honra e glória do Senhor. E tudo veio através de pessoas, né? De uma pessoa da família que trouxe e que mostrou, e graças a Deus estamos alcançando vidas, né? E tem sido maravilhoso. Então, Ele une, Ele faz acontecer o impossível para que a gente entenda o propósito daquilo, né? Muitas vezes cada um está no seu caminho, né? Aí um dia Deus olhou para mim, e é interessante quando você fala isso. Quando Deus me escolheu, Paloma. Um dia eu vou gravar um vídeo contando. Deus me escolheu lá no meio de uma multidão. Eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica para assistir um culto. E foi a primeira vez que Deus me escolheu
com o propósito de ser coluna na minha família. E de hoje, Deus, humildemente, através que eu sou a menor, me usar através de algumas ações, né? E isso é o que ele faz, como ele fez com você, como tem resgatado a minha e a sua família. Isso. Então, nada mais do que a gente Unindo a falar. família no propósito do Senhor, porque Senhor. hoje nós estamos cada vez mais unidos, que nem a minha prima, né, a Luana, e ela, juntamente com o marido dela, nos apresentaram um pastor, e através disso a gente já começou a oração, e a gente está cada vez mais firme na presença do Senhor, e ele une, ele faz acontecer as coisas, como a gente nem imagina que pudesse acontecer, e estarmos aqui tudo para que a gente possa exaltar o nome dele. Aí a gente vai para a palavra de Deus e a gente vai falar um pouco mais sobre outra união, porque a palavra de Deus, ela nos mostra diferentes uniões. Talvez quando você viu a descrição desse vídeo, você pensasse até que a gente iria falar sobre relacionamentos, homem e mulher amoroso, né? Mas quando a gente diz que Deus une vidas e une propósitos, vai além dos relacionamentos afetivos, amorosos, né? E a gente vai falar um pouco sobre a união de Abraão e Sara, né? Que era Abraão e Saraí, né? A união daquele casal que Deus, através deles, da fé daquele homem, Transformou em pai das nações. Pai das nações, né? E a história, quem nunca ouviu, quem nunca leu, quem nunca assistiu algo falando da história de Abraão, de Sara, da mulher que era estéril, do homem que teve um filho com quase 100 anos. Então, o propósito de Deus na vida daquele casal, através de uma união amorosa, né? E qual foi o propósito da Sara? maravilhoso. Qual foi o propósito de Sara engravidar já idosa? Porque ela não tinha uma fé tão firmada como Abraão tinha. Entendeu? Tanto que quando Deus manda os anjos na casa dele, ela ainda duvida. Sorrir, né? Isso, com zombaria da palavra que os anjos trouxeram através de Deus. Ela ainda não tem. E naquele momento a gente lê, nos estudos que a gente lê, eles dizem que a fé de Sara foi revigorada a partir daquele momento. Entendeu? Então Deus tinha um propósito para que eles passassem por tudo, que eles passaram por muita coisa. Foram muitos anos falando. Isso. Desde às vezes, gente, é muito importante a gente meditar nessas questões, porque às vezes Deus chega para você e promete uma coisa que você quer que aconteça amanhã. Não. Foram anos que eles esperaram para cumprir na vida deles uma promessa. Anos. E Deus podia ter feito ela engravidar naquele primeiro momento, mas é como você falou, a fé Ela dela não estava preparada. para receber. Porque quando ela tivesse o filho, seria para honrar o marido. Não, estou aqui, vou te dar um filho, pronto. Não, mas a partir do momento que ela engravidou, aquele filho foi para a honra e glória do Senhor. E para provar para todas as gerações, porque que nada para Deus é impossível. E esse é o Justamente. Deus que nós servimos, que nós estamos falando aqui, amados amigos e irmãos. Um Deus que une vidas, que une propósitos, que nós temos sim a possibilidade de escolha. Quem Deus coloca em nossas vidas e o que não é de Deus. É importante a gente meditar também sobre isso. Uma coisa que ficou muito gravada na minha vida foi uma coisa que o pastor Francisco falou uma vez aqui em uma oração, que eu acho que você estava presente, que ele disse assim, às vezes a gente está esperando muito uma coisa e o inimigo sabe que a gente está esperando, porque ele só não tem poder de ouvir os nossos pensamentos, né? Mas às vezes a gente fica eufórico, fica falando daquilo e ele manda uma falsa bênção, né, pra gente. A gente acha que aquela coisa que veio pra gente, fica crendo naquilo, mas não é. E a gente acaba tropeçando, por quê? Porque não espera o processo da bênção do Senhor. Então por isso que demora, porque às vezes muitas das vezes nós não nos preparamos, somos falhos e não reconhecemos esse erro. Então a gente tem que estar preparado, esperando a bênção do Senhor. Por isso que ele diz, vigiai, orai, buscai, se humilhar,
clamar ao Senhor e entender que só aqui nesta palavra, que só aquele Deus, Ele pode te dar o melhor, a tua bênção. Deus nos criou para sermos prósperos, viver do melhor que há dele. E a gente perde a bênção porque a gente não aceita os propósitos. Você pede a bênção, mas você não quer pensa passar pelo o processo de chegar Você lá. só quer receber. Isso. E isso é que Deus fala aos nossos corações. Foi isso que aconteceu com Sara. Por que demorou tanto? Ela não queria passar pelo processo, ela quis logo. Isso. Ela não confiava fortemente, fielmente na bênção que ia chegar. Então, não ia ser para exaltar, não ia ter um propósito para Deus. Porque tudo que Ele coloca nas nossas vidas é para que seja exaltado o nome do Senhor. Então, que Deus possa abrir os seus olhos espirituais para que você venha contemplar os propósitos de Deus e quem Ele coloca em suas vidas para que se cumpra todas as promessas do Criador. E que você tenha sabedoria para distinguir o que vem do Senhor e o que vem para te desviar do seu propósito com Cristo. Então, que a gente venha meditar nessa palavra, né, abençoada. Que Deus abençoe mais ainda a sua vida, irmã Paloma, os propósitos dele, né? As Gente, nossas as vidas. nossas vidas, que a gente continue buscando levar o amor de Deus aos corações que necessitam, né? E medite qual o propósito que Deus tem na sua vida. Não fuja dele. Não queira pegar atalhos. Passe pelo processo e contemple as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E a gente tem que colocar fortemente em nosso coração que os processos são importantes, porque esses processos eles nos transformam, entendeu? Eles nos edificam. Então, se você está passando por um processo, aguente firme, não desista, porque mais na frente a vitória chegará. Com certeza. Assista nossos vídeos, compartilhe, ative aquele sininho para lhe avisar dos novos vídeos e leve a palavra de Deus a todos os corações que necessitam. Amém.